queria aí importunar vocês aí, todo mundo tem as agendas bem complicadas. Mas hoje é importante que o João traga os números, até porque, né, houve esse aviso expedido pelo Estado aí, que é um pouco fora da curva, né? Tremendamente fora da curva, e de ontem para hoje, né? Porque nós não temos, e isso nós não temos ainda uma análise integral da situação, é a notícia desse surto, né? Lá no Hospital GHC, né? Que as nossas equipes estão lá, né, João? Estão presencialmente lá com o Estado, tudo. Então, nós, até o final da tarde, nós vamos ter um panorama e um relatório mais completo em relação a essa questão e certamente nós vamos emitir aí uma nota ou alguma matéria sobre isso, tá? Então, é importante aí que fique, né, vocês acompanhem, nós vamos, assim que sair o relatório possível, nós vamos também compartilhar nos nossos grupos, né, de WhatsApp aí para deixar todos cientes, até porque eventualmente aí nós teremos que tomar alguma atitude. Já não por isso, mas pela questão do aviso, nós convocamos hoje Porto Alegre, né, e os demais municípios, nós teremos às 15 horas, por isso digo, hoje eu tenho um teto de reunião, nós teremos uma reunião extraordinária da R10, né, para discutir o aviso e agora também já vamos discutir essa questão aí dessa contaminação, né, desse surto aí bem significativo, aparentemente, né, bem significativo aí no hospital. Mas eu vou deixar a palavra com o nosso amigo João Marcelo, que ele traz sempre boas notícias e quando elas não são tão boas, ele sabe nos passar um otimismo para as suas melhoras. João. Obrigado, secretário. Tem mais presentes aí que eu não tinha dado boa tarde ainda. Eu vou compartilhar a tela, eu botei um pouquinho mais de informação. Opa, um pouquinho mais de informação hoje, então Bom, talvez eu só ande... para dizer, desculpe, João, só para dizer que o Rick conseguiu entrar aí, que nós não tínhamos a certeza que ele ia poder participar. Obrigado, Fernando. Ótimo. Vai. Vou entrar. Estou já compartilhando a tela com vocês. Vamos começando pela apresentação, né? Eu botei um pouquinho mais de material. João, Oi. tá muito baixa a tua voz, cara. Vou tentar ajustar. Eu tô com um microfone diferente aqui para tentar melhorar Tava a muito qualidade do áudio de baixa. vocês. Melhorou agora? Agora melhorou. Tá, então vou tentar manter nesse volume aqui. Qualquer coisa, só me assinalar, por favor, Jades. Eu vou dar tentar acelerar um pouquinho, vocês já estão muito acostumados com o padrão de dados que a gente traz, né? E como tem um pouquinho mais de material hoje, só para não tomar muito tempo, a reunião tem um prazo, né? Quando a gente olha o panorama total de testes realizados em Porto Alegre, a gente segue baixando, tá? Segue baixando tanto olhando os últimos 7 dias, quanto olhando os últimos 21 dias. Então, a busca por testes, tanto na rede pública quanto na rede privada de residentes em Porto Alegre, segue num descenso, né? Isso é o fato. Quando a gente olha os testes confirmados, assim, os pacientes que testando com um RT-PCR, nosso exame padrão, deram positivos, a gente segue em descenso. Também olhando 21 dias, também olhando os últimos 7 dias, uma variação, uma menor queda nos últimos 7 dias. Isso já aconteceu em outras vezes, é a tendência que está se mantendo já há diversas semanas aqui. Quando vocês também já estão acostumados com essa imagem, a gente separa entre os não importados e os importados. Os não importados são pacientes da rede pública, SUS. A parte de baixo, os importados são da rede privada. Aquela imagem, aquela informação consolidada de estar em descenso a quantidade de testes confirmados de porto-alegrenses, ela segue valendo, melhor dizendo, tanto para a rede pública quanto para a rede privada. Não há uma diferença clara nesses dois perfis, tá bem paralelas, né, as tendências. Eu só botei aqui, repeti a imagem, eu tiro elas do nosso BI, né?
Para dar ideia para vocês, a gente acompanha isso com uns dias de atraso para ter a segurança que os testes que estão em processamento, eles podem demorar até 3 dias para estarem processados, que eles não entram nessa nossa avaliação, porque seria, eu mostraria para vocês alguma coisa, Fernando? Acho que abriu o microfone aí sem querer, talvez, mas se precisarem me interromper, por favor. Então, como eu disse, a gente tem, em geral, 3 dias de delay para consolidar o dado, para não trazer a impressão de dados que ainda não estão confirmados, como uma baixa não verdadeira, né? Aqui sim a gente tem uma aparente mudança, né? Quando a gente. Então, recapitulando, o total de testes vem caindo, o total de confirmados é uma lenta queda, mas a gente, nos últimos 3 dias, pareceu ter um percentual a mais de confirmação, o que é contraditório com os dados anteriores, né? Mas acontece que, como eu disse para vocês, aqueles dados são consolidados do dia 2 de agosto para trás, e aqui a gente vê os dados do dia 1º de agosto, para frente. Então, não é uma semana cheia, mas é uma semana que está em formação. Nesses primeiros dias da semana, a gente parece estar tendo uma positividade maior, tanto na rede pública quanto privada. Mas esses dados eles vão consolidar com essa tendência ou não. Uma positividade maior do que vinha na semana anterior, mas que já foi até maior do que isso em semanas anteriores. Onde é que eu quero chegar? Pode ser uma mudança de tendência ou não, a gente vai precisar fechar essa semana para consolidar. Mesmo que seja uma mudança de tendência, ela, por hora, não é super impactante, embora a gente vá ter esse dado ao longo dos próximos dias, e como eu sempre digo para vocês, a gente olha isso diuturnamente, né? Quando a gente passa pros leitos, então assim, leitos de enfermaria adulto, na parte de cima todas as solicitações que a Central de Leitos de Porto Alegre recebe, em azul o que não é síndrome gripal e em vermelho o que é síndrome gripal. Cada total desses é um dia de trabalho da Central de Leitos, e na parte de baixo as solicitações especificamente por síndrome gripal. Porto-alegrenses e não porto-alegrenses, que são esses gráficos em pizza, né, que a gente vê aqui do lado. Vejam que, aparentemente, embora tenha uma variação, todos os dias varia, quando se faz por média móvel, a gente está num platô. A gente vinha em queda, chegou num platô e mais ou menos esse platô tem se mantido no intervalo das reuniões, nas últimas 2 semanas, né? Não tem caído significativamente essas solicitações de leitos de enfermaria por síndrome gripal. Quando a gente restringe essa análise a porto-alegrenses, a pacientes que são domiciliados em Porto Alegre, tá? Não solicitantes de Porto Alegre, que aí eu posso ter na UPA Moacir Esclier pacientes de Alvorada, de Cachoeirinha, mas restringo a porto-alegrenses. Esse platô também prossegue, né? O número é um pouquinho menor, mas a gente ainda enxerga essa relativa estabilidade. Quando a gente olha as solicitações de UTI, pacientes de Porto Alegre, não de Porto Alegre, o número é baixo, é bastante baixo se a gente olhar, né, o nosso passado, que tinha solicitações em quantidades enormes, mas vejam que sempre tem 1, 2, 3, 4 solicitações por dia de internações em UTI. Novamente, restringindo a porto-alegrenses, a gente tem vários dias que não tem solicitação nenhuma, um dia recorde nas últimas semanas tem sido 3 solicitações por dia, mas vários dias sem nenhuma. Não desapareceu, mas, né, números baixos assim é sempre muito difícil valorar as médias, né? Qualquer dia a mais ou a menos faz muita diferença. Mas não detectamos mudança na questão da UTI. Muito poucas solicitações. Quando a gente olha nosso tradicional gráfico ali, né, plotado os pacientes de UTI confirmados, aqui, até então, a gente olhava a rede pública nas internações, aqui nós estamos vendo a rede pública e a rede privada, segue a tendência de descenso de número de pacientes em UTI confirmados com Covid em Porto Alegre, rede pública e rede privada, talvez, né, a gente começa a enxergar formas em vários
sinais que, né, e talvez ruído, talvez um pouco de descolamento aqui da tendência que poderia significar o início de horizontalização da queda, ou seja, talvez uma certa desaceleração. Caiu muito, está caindo ainda, cada dia menos casos, mas talvez uma queda de magnitude menor do que vinha até então nas últimas semanas. Aqui fazia tempo que eu não trazia esse gráfico, né? Mas só para lembrar que no auge do Covid em Porto Alegre, ali por março, a gente chegou a ter 79,9% dos pacientes internados em UTI em Porto Alegre com diagnóstico de Covid confirmado, ou seja, né, de cada 5, 4 confirmados. Nós estamos hoje, na data de hoje, com 24%, quase 25%, né? 25% de pacientes confirmados do total de pacientes internados em UTI público e privado de Porto Alegre. Número de óbitos segue em descenso, aqui já tem agosto, tá? Só o gráficozinho pula alguns meses aqui, mas vai entrando através do CIVEP com alguns dias de atraso, mas segue uma tendência de baixa. Isso aqui sempre é um marcador tardio, eu digo para vocês, a gente não esperaria que isso aqui mudasse antes de ver mudança em todos os anteriores. Eu lembro que coloquei na última apresentação, quem estava, essa imagem da predominância das variantes, né? As variantes de interesse no Brasil como um todo. A imagem de cima, menor, era a imagem que eu trouxe para vocês 2 semanas atrás. Parecia, assim, assustadora, né? A quantidade da Delta, mas eu lembrei vocês que eram muito poucas amostras, né? Enquanto o Reino Unido fazia 48 mil análises, o Brasil fazia cerca de 50 nessa sequência de dados aqui. Então, assim, bastante aquém do ideal para ter uma representação. E, claro, tem o viés de interesse, quer dizer, toda vez que se desconfia pelo tipo de apresentação, pela localidade, que possa ser uma variante e se encaminha, nesse caso aqui, para a maioria dos casos do Brasil, para a Fiocruz, a gente acaba tendo a possibilidade de achar uma variante, porque os casos já são previamente selecionados. O gráfico de baixo, o maior, é a atualização para essa semana, que vai até 26 de julho, né? Segue muito pouca genotipagem completa, apenas 57 nesse painel que é internacional, mas, de novo, né, a Delta está presente, está aumentando, não se mostra como se mostrava antes predominante, mas vejam que a gente está falando de amostras muito pequenas, isso dá muito erro em extrapolar isso, é o que está acontecendo no país. São amostras muito pouco, numericamente pouco representativas, né? Mas a Delta no nosso meio, isso acho que é o que se pode afirmar com toda a convicção. Eu trouxe também o site da Fiocruz, embora eu tenha alguma dificuldade, embora ele pareça estar atualizado até 25 de julho, meio equivalente ao site internacional, numa rápida análise eu achei ele assim, não tem exatamente o mesmo nível de informação que alguns observatórios internacionais têm. De qualquer maneira, eu deixo ele aqui, posso colocar a apresentação para quem quiser olhar com mais calma. É um site bastante pesado, bastante cheio de gráficos. Quem quiser analisar, eu posso passar aqui, se caso não tenha conseguido copiar agora. Eu vou passar por conta, só vou interromper por um instante aqui o compartilhamento. Eu devia para o senhor Cláudio Zaffari aí da outro dia nosso impacto em relação ao inverno. Por que eu digo isso assim? Porque ele fez uma provocação muito interessante, né, de o quanto que o Covid impactou, considerando que nós aqui do Sul sabemos que o inverno é sempre um momento bastante difícil, né, pro nosso sistema hospitalar. Então, vou compartilhar novamente a tela aqui para vocês. Acho que já deve estar visível, se não tiver, me avisem, mas esse aqui é um BI, eu estou em tempo real aqui no BI, tá? Então talvez tenha alguma lentidão para mudar as imagens para vocês, mas aqui é um painel geral das internações mensais realizadas em Porto Alegre, certo? Pelo sistema de regulação daqui de Porto Alegre, só estamos falando de rede SUS, ao longo de janeiro de 2019 até o presente momento em agosto. Vejam que agosto é um mês em informação aqui. Olhando desse jeito, a gente não enxerga, né, adequadamente a tensão que o sistema hospitalar passou. Pensem que nesse volume de internações aqui, a gente tem, inclusive, todo tipo de internação eletiva, né, todo tipo de internação programada. Então, é o mix geral de internações. Quando a gente olha somente causas respiratórias,
a gente vê, principalmente em 2019, o efeito que o inverno causa, digamos assim, um ano típico, né? O efeito que o inverno causa no nosso volume de internações. Então, de fato, o inverno, a partir de maio, se estabelece um período em que o sistema hospitalar tem tensão. Partindo de um mês de baixíssimo movimento como fevereiro, só para causas respiratórias, né? Baixíssimo internação como fevereiro e indo para junho, por exemplo, né, a gente tem ideia da magnitude, né, quase que triplica, mais que triplica o número de internações por causas respiratórias. Por outro lado, prestem atenção que o gráfico vai se movimentar. Eu vou mudar para síndrome gripal, de causas respiratórias para síndrome gripal. Não eram internações que, com esse grupo de CIDs, com esse grupo de codificação de doenças, se chamavam as internações em 2019, mas ela apareceu muito claramente, né? Foi como a gente começou a padronizar as internações suspeitas de Covid em 2020 e o impacto disso em 2021. Mas, mesmo que a gente imagine que um paciente com uma infecção respiratória, com asma ou doença relacionada ao fumo, interne por um quadro respiratório, obviamente, em 2019, isso seria considerado internação por causa respiratória, e ganha o nome de síndrome gripal em 2020, porque todo mundo estava atento para a Covid, se eu somar as duas causas, agora a gente está vendo as duas causas de internação juntas, ainda assim a gente percebe o efeito do inverno, o efeito, e pensem que aqui em 2020, diferentemente de 2019, não havia, estamos olhando só essas internações somadas. O efeito de 2020 e o efeito de fevereiro, março e abril desse ano, certo? Quando a gente especificamente seta UTI, internações em UTI, só um minuto aqui. Agora sim, só causas de UTI, acho que isso fica muito nítido, né? Como a gente tem um platô achatado, assim, existe variação, sem dúvida existe, eu teria que ampliar o eixo Y do gráfico para vocês enxergarem bem a maior número de internações em junho, julho de 2019, o muito maior número de internações em UTI por causa respiratória e síndrome gripal, o top da lista de internações em 2020, no inverno, e nesse período de março. E como até este inverno está sendo relativamente mais brando do que foi o inverno passado, o inverno Covid do ano passado. Então, de fato, assim, eu acho que esse é o recorte principal, onde a gente enxerga as internações de UTI por síndrome respiratória, síndrome gripal e causas respiratórias, comparando 21, 20 e 19, do período, né, de tensão da rede hospitalar que todos vivemos e aparentemente conseguimos passar da melhor forma possível, né, para o que era possível no momento, e agora esse nosso retorno a uma relativa normalidade dessas internações. Eu estava devendo há algumas semanas essa apresentação, eu quis acrescentar ela hoje. Desculpem se tomei mais tempo de vocês. Fico à disposição para as perguntas, acho que o Ritter também tem bastante informação aí para passar. Ritter, pode Oi, consegue me ouvir agora? perfeitamente. Ah, tá louco. Eu não te ouvi, João, tá? Desculpa, tava com problema aqui na minha Não vai me conexão aqui. contradizer. É um perigo isso, não, mas assim, o que eu queria só comentar aqui, né? Não vou entrar no seara que o João colocou aí, tá? Porque não pude apresentar, mas a gente acompanha isso semanalmente, aí o João falando sobre isso, junto com os demais os integrantes aqui da equipe da Secretaria de Saúde, sobre esse fato aí que aconteceu agora com o Grupo Hospitalar Conceição, eu sei que está na mídia, aí eu só queria atualizar vocês, tá? Nossas equipes estão lá nesse momento no hospital, tá? Só queria dizer que surtos em hospital, o João é mais especialista do que eu nessa área, né, João? Ele aconteceu ao longo do ano passado todo, né? E a gente sempre fez todo o movimento que está descrito nos nossos instruções normativas, tá? Então, neste momento, a equipe está lá, temos 4 pessoas lá acompanhando todo o processo. Até o momento, nós tivemos 12 casos positivos de trabalhadores, 29 pacientes, tá? Positivos. Todos eles estão bem neste momento, tá?
não tem ninguém em forma grave, tá? E a gente está monitorando essa situação aí, tá? Então, qualquer coisa que disserem aí, existe 2 casos suspeitos, né? 2 pacientes suspeitos de nova variante, tá? Então, mas ainda não saiu o resultado, então ela foi testada para todas as variantes, P1 e tudo mais, e não deu positivo para essas variantes, então é uma outra variante que a gente não é o corriqueira que está aqui, tá? Então a gente só vai poder ter a certeza, já está lá na Fiocruz, para poder fazer análise, e assim que tivermos resultados, a gente vai estar divulgando, tá? E dizer que o manejo de surto, ele é comum a gente fazer aqui no município de Porto Alegre, não é o primeiro, tá? Temos inúmeros casos na parte hospitalar, tá? Para quem lembra, né, o ano passado teve situações onde, inclusive, muitas pessoas foram a óbito neste momento, né? A gente tem aí a questão da vacina, que vai nos ajudar, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Todos os trabalhadores estão vacinados e os cidadãos, né? Você sabe, a gente está hoje começando 26 anos de idade, então a gente acredita que muito rapidamente a gente, ao longo de agosto, aí temos uma perspectiva de poder fazer a vacinação o quanto antes, tá? Então a gente já tinha aí uma programação para o dia 30 de agosto, a gente conclui a vacinação das pessoas acima de 18 anos de idade, e agora o governo antecipou aí, né? Então, como a gente está mais adiantado, eu acredito que se vier as doses, a gente também vai poder antecipar, mas isso aí, aguardemos cenas nos próximos capítulos, tá bom? E com relação aos números, né, o João já mostrou, então a gente tem aí um processo de diminuição, né, de casos, e não vou me atrever a falar melhor que o João agora, porque já foi bem exposto aí. E fico à disposição, ok? Um complemento, Fernando, se o secretário Susba aí me permitir no tempo ainda, eu Perfeito. conversei ontem com o pessoal do Conceição, conversei com clínicas, com Vila Nova, com vários hospitais que têm um volume de atendimentos muito grandes, né, na área, e como todos nós, assim, acabaram com uma experiência aí adquirida. O que chama muita atenção, o Fernando destacou bem, né, é o quadro leve. Eu acho que eu falei para alguns aqui no início da reunião, né, quadros absolutamente leves, mas sintomas gripais, testa, pum, positivo. O que a gente conhece da variante Delta, né, nós falamos isso 2 reuniões atrás, é que ela se caracteriza por maior infecciosidade, certo? Ela Pode entrar. transmite mais fácil, mas com quadros bem mais leves em vacinados. Então, no cenário, digamos assim, mais conservador ou moderado, eu diria que é possível. É possível. É uma associação temporal, como eu sempre digo para vocês, não é uma associação, a gente não pode dizer que é uma associação causal. É possível que a gente esteja entrando num platô porque está com uma nova variante, talvez mais transmissão no nosso meio, certo? Se isso for fato, a gente não pode afirmar efetivamente, mas se isso for fato, o pior cenário era ter mais casos internados, hospitalizados, certo? Sobrecarga nas UTIs, aquilo tudo que nenhum de nós deseja passar novamente. Se isso acontecer, se seguir também o que vem acontecendo nos outros países, a gente poderá ver esse maior número de internações, especialmente nos não vacinados, certo? Considerando que os mais jovens têm muito menos probabilidade de manifestações graves, talvez a gente veja isso numa população não vacinada, com mais idade, que comece a aportar nos hospitais. Mas esse é um cenário, digamos assim, mais sombrio. O cenário mais otimista é simplesmente esse platô se instalar e a gente constatar por genotipagem, por testagem, a presença da Delta nesses casos, que ela já existe no nosso meio, a gente sabe, mas a gente não sabe a proporção em que ela está. E eu acho que é o que dá para afirmar no momento, assim, né? É possível que esse platô esteja associado a isso, e num cenário nem pessimista nem otimista, a gente pode ter mais casos positivos, mas nem de longe se espera o mesmo número de casos internados e em UTI como se viu antes, exceto na população não vacinada. Se me permite, João, eu vou dar uma compartilhada aqui nos números para vocês verem qual é a nossa preocupação. Vou mostrar aqui a pirâmide, deixa eu só compartilhar aqui. Aqui.
Deixa eu ver. Beleza. Espero que vocês consigam enxergar, só me confirmam ali, tá? Perfeito. Perfeito, estou enxergando, né? Esse aqui é a nossa planilha de monitoramento, tá? Então, vocês podem ver aqui os vacinados em Porto Alegre, que não necessariamente são moradores de Porto Alegre, tá? Então, esses são os dados internos nossos, registrados 1.422.000, isso aqui é sempre em tempo real, né? Dados já registrados no sistema do Ministério da Saúde. Então, a gente aplicou 1.422.000 doses em 929.000 pessoas diferentes, tá? Claro que o restante são pessoas que tomaram a segunda dose, né? Eu queria mostrar aqui para vocês, tá? Se 42% são do sexo masculino, 57% do sexo feminino, tá? É importante, né, sempre dizer o seguinte, o que está nos chamando a atenção, e aqui eu vou mostrar primeiro essa pirâmide é toda a população de Porto Alegre, desde 0 até 100 anos de idade, aqui é o percentual das pessoas na faixa etária que está aqui ao nosso lado, 55 a 59, 50 a 54, tá? Nós temos aqui uma diferença até que pequena com relação ao sexo masculino e o sexo feminino. Mas quando a gente olha, por exemplo, a segunda dose, ou seja, o esquema completo, que é importante para o enfrentamento da Delta, uma nova variante aí, que é a grande preocupação nossa, vocês podem ver que a coluna dos homens é bem menor que das mulheres. Então, aqui eu vou pegar, por exemplo, aqui, enquanto na faixa etária eu tô com 35%, tô com 54%, 43%, ou seja, às vezes a diferença chega a ser o dobro de um local para o outro, né? Então tem 26 e 15, 35 e 51, tá? 43 e 54. O que a gente insiste, tá? As pessoas, né? E aí eu vou na linha que o João coloca, das pessoas que estão vacinadas, e especialmente com o esquema completo, mas os dois, vai ajudar bastante, tanto tendo apenas a dose 1, quanto a dose 1 e a dose 2, tá? Vai ajudar muito no enfrentamento dessa delta, então vai ajudar a gente não ter aumento no número de casos, no número de internações e tudo mais, tá? Agora, as pessoas que não querem se vacinar, então eu queria aqui fazer um apelo para cada um de nós sermos aí um porta-voz de defesa das pessoas irem se vacinar. Eu sei que ninguém é obrigado a tomar vacina, mas eles podem ser as vítimas maiores dessa nova variante, essa é a grande preocupação que a gente tem, tá? E, com certeza, ela vai estar circulando no nosso meio e pode ser que ela circule muito mais nesse público não vacinado aí, tá? Eu só queria aqui mostrar para vocês esses números e essas pirâmides também que são interessantes de a gente estar vendo também, tá? Fico à disposição aí para esclarecimentos. Perfeito, Fernando. Obrigado também ao João Marcelo. Algum questionamento aí? Bruno? Tem uma antes de mim aqui no próprio chat, secretário, e elas são e elas são complementares. Eu até eu já leio o anterior aqui, que ela pergunta se tem um prazo quando se estima que já vão estar vacinados toda a população adulta, pelo menos com a primeira dose. E a minha pergunta é se existe alguma questão para o futuro de se vacinar menores de 18 anos, somente em função dos nossos alunos da educação básica. Se tem alguma coisa em vistas em relação a isso? Bom, eu vou deixar o Fernando responder, até porque nós, ontem ainda conversamos sobre isso, né, Fernando? Né? E o Fernando, já há um bom tempo, nós estamos fazendo essas projeções, reavaliando, e é importante que ele traga aí a parte técnica, acima de tudo. Fernando. Sim, a gente está com a programação, a gente até eu fui questionado na segunda-feira ou na terça-feira por um jornalista, mas assim, sem qualquer tipo de intenção a mais, tá? Se a gente estava mantendo aquela nossa projeção, que era até 30 de agosto a gente está vacinando todas as pessoas acima de 18 anos de idade. E eu disse para eles que baseado no quantitativo de doses que já estão confirmadas, que chegarão no estado do Rio Grande do Sul, né, e que a estimativa é de aproximadamente 10% sempre para Porto Alegre, tem sido isso a regra, tá? A gente tranquilamente vai chegar até 30 de agosto com
a possibilidade de vacinar pessoas acima de 18 anos de idade, muito em função de que nós temos um público bastante grande na faixa etária dos 30 aos 50 anos de idade que não quer tomar vacina. Tá? Se a gente não tivesse, se a gente tivesse que aplicar vacina em todos, provavelmente a gente não chegaria a essa faixa etária dos 18 anos de idade. Mas então, Bruno, em resposta à tua pergunta, com certeza nós chegaremos aos 18 anos de idade pela estimativa que nós temos aí de pessoas que não vão se vacinar, pelo quantitativo de doses e pelo quantitativo que ainda tem para se vacinar, tá? E com relação aos menores de 18 anos de idade, eu não tenho dúvida nenhuma que assim que a gente atingir os 18, a gente vai começar a baixar 17, 16 e vai evoluindo até os 12 anos, tá? Abaixo de 12 anos ainda não temos autorização de vacinar, tá? Foi autorizado apenas a vacina da Pfizer para menores de 18 e maiores de 12 anos de idade, tá? Neste momento, estamos vacinando esse público que tem comorbidade. Então, foi isso que foi autorizado pelo Ministério da Saúde. Então, provavelmente, chegando aos 18, nós vamos a 17, 16, 15, 14, 13 e 12. E eu espero que isso aconteça já ao longo do mês de setembro e eu quero que o Ministério da Saúde já anuncie aí a evolução para 11, 10, 9, 8, 7, 6, o quanto antes a gente poder vacinar aí todos e atingir esse público aí, tá bom, Bruno? Permite, Fernando? Sim. Sobre um pouco sobre o assunto anterior, eu quero trazer para vocês dois casos que aconteceram essa semana de jovens que se diziam desempregados, precisavam trabalhar e tal, e quando assumiram as suas funções, se negaram a usar máscaras, que eles não iriam usar máscaras e tal, e como é procedimento básico e tal, eles pediram demissão e foram embora. Então, eu só quero alertar, porque essas discussões que acabam ocorrendo e tal, ainda mais no público jovem, pode nos criar um foco, tá? Pela falta de cuidado. Obrigado. Henry, a gente tem aqui já episódios, né, não só de pessoas que estão se recusando a usar máscara, mas também pessoas que estão se recusando a tomar vacina e querem trabalhar. Você sabe que, e aí o César sabe melhor do que eu, ontem eu até fiz um questionamento para ele, para uma situação bem específica, tá? Mas a pessoa não se vacinando, não usando máscara, ela pode, pelo empregador, ser demitida até por justa causa, né? Já tem jurisprudência sobre isso e eu não vou me atrever a explicar nada tecnicamente, eu estou falando do que foi passado para nós, tá? Dentro disso, né? E aqui eu também já vou aproveitar o que o Dr. Marcos Rovinsky coloca, até vários países estão ministrando a terceira dose de reforço, tá? Eu concordo, eu sou a favor da aplicação da terceira dose e tudo mais, né? Mas isso aí, doutor Marcos, vai depender do Ministério da Saúde nos autorizar a fazer isso, né? Eu acho que... E nos dá também vacina, doses. né? Eu acho que não vai acontecer a liberação da terceira dose antes da gente atingir 18 anos de idade, com certeza. Isso eu até acho que eu sou até contrário de a gente aplicar uma terceira dose se a gente não terminou todas as pessoas, tá? Mas eu não tenho dúvida que isso vai acontecer em algum momento, tá? Vai acontecer em algum momento e a gente torce para que a gente tenha dose para isso e eu tenho certeza absoluta que ano que vem nós temos que vacinar todo mundo de novo e assim vai se repetir constantemente e aí independente da dose, né? Então vai se permitir intercambiabilidade, que nesse momento não se permite porque muitas pessoas estão querendo fazer intercambiabilidade para poder ter uma proteção adicional disso. Nesse momento nós só podemos pensar em proteção adicional para um grupo específico, né? Se tiver uma evidência muito forte que ele está acontecendo isso, e aí eu penso nos trabalhadores da saúde que estão expostos, né, principalmente esses que estão atendendo pacientes Covid, hoje a gente estava conversando, né, e o pessoal aqui da vigilância já defende até de correr paralelo à ideia de vacinar a terceira dose daqueles que estão atendendo em UTI, paciente Covid e tudo mais, tá? Nós somos a favor disso, tá? Mas aí depende do quantitativo de doses. Neste momento, nós não estamos autorizados pelo Ministério da Saúde a fazer isso, tá? O que eu comentei foi exatamente, desculpe, só para completar,
Exatamente, assim, ó, a gente sabe que a imunização de 70% a 80% da população oferece já uma barreira à doença, à extensão da doença e aparecimento de novas cepas. Independente disso, por isso que eu coloquei, a partir do momento que tiver 70%, 80% da população vacinável, já vacinada, e aí a maior de 18 anos, se haveria possibilidade de pensar nisso. O sindicato abriu um cadastro, e nas primeiras horas, 2 mil médicos já haviam se cadastrado, eu não sei como é que está agora, e nós sabemos que no Ceará e em outros sindicatos também estão fazendo a mesma coisa. Ou seja, nós vamos ter que ter uma atuação, junto com as outras instituições, muito provavelmente, em Brasília, para fazer a cabeça do Ministério, porque não é uma atitude isolada, nós temos vários países fazendo isso, porque haveria a possibilidade de um reforço maior, principalmente essas populações imunossuprimidas, idosos e profissionais de saúde que têm linha de frente. Essa é a ideia, seria a ideia, ok? Só para completar o... Ok. Jorge Aldir? Bom dia a todos. Eu gostaria só de informar, né, que acho que deve ser conhecimento de todos, a PUC, nós retornamos às atividades semana passada. Aliás, semana passada não, essa semana, né, com a integralidade das aulas em modelo híbrido, né, parte presencial e parte remota, e o retorno de todo o corpo funcional, vamos dizer assim, da universidade. E eu gostaria só de registrar e agradecer, né, todo o empenho do professor Bruno Izeric, do Cinep, nesse esforço, que eu sei que já falei isso semana passada, nessa reunião, que já foi aprovado tanto na instância municipal quanto estadual, dos ajustes, vamos dizer assim, nos protocolos, né, do distanciamento em sala de aula, né, reduzindo de 1,5 metro para 1 metro. Então, só gostaria de reforçar, né, me associar a esse esforço do professor Bruno, que nos representa também nessa demanda que é importante para viabilizar a maior estabilidade possível nesse retorno que estamos tentando fazer a uma situação a mais próxima possível da normalidade. Muito obrigado. Obrigado. Mais algum questionamento, Bruno? E depois o É Moacir. só para emendar o que o professor falou agora, né? Eu sei que prontamente, eu não tenho dúvida, eu incomodo o César, eu acho que quase todos os dias, ou se não, um dia sim, outro não, né, César? Para que tão logo a gente tenha isso aprovado, que deve sair hoje, esperamos, né? Que o município nosso também siga essa questão do metro. E um outro pedido também é sobre a medição que é feita para os alunos, né? Quando chegam a temperatura. Isso, na regra estadual, consta como opcional. E no estado e no nosso município está como obrigatório. A gente sabe que isso é uma questão que é uma questão muito mais de aparecer que está acontecendo, porque não tem uma grande diferença medir a temperatura do aluno ou não. Então, esse era mais um pedido que eu já vou aproveitar. Eu te faço em particular, eu faço no grupo para poder pressionar um pouco mais aqui. Amanheci com o pedido e agora até fazendo. Segunda dose, né? Ó, É a segunda reforço, dose. né? Muito bem, muito bem, muito bem. Moacir, por gentileza. Como nós estamos no finzinho aí, eu só gostaria de que talvez, se vocês aí na prefeitura têm alguma informação mais recente sobre a inclusão, digamos, do antídoto, ou coisa assim, sobre a variante Delta nas vacinas em curso. Porque o que dizem, né, é de que nós estamos aplicando as vacinas, todas elas, para as variantes, vamos dizer assim, essas normais, aí sei lá se isso pode se dizer assim. No entanto, essa delta que parece ser o que incomoda. Então, vocês têm notícias de que isso está sendo tratado ao nível de laboratórios de produção? É isso aí, obrigado. Vou me valer aqui do João Marcelo. Claro, como tem vários colegas na sala, né, secretário César, qualquer um quiser complementar depois, fique à vontade aí, o Miguel, o Rovinski, quaisquer dos outros aí. Mas, a princípio, seu Moacir, a variante Delta, as vacinas que se tem são eficazes para a variante Delta, tanto que
as populações, os países que já tinham um percentual mais significativo da população vacinada, estão tendo aumento no número de casos, às vezes até bastante vertical, assim, bastante intenso, de diagnóstico comprovado, mas às vezes impacto nenhum ou quase nenhum na rede hospitalar. Então, a ideia preponderante é que as vacinas existentes, todas elas, fazem uma cobertura adequada, uma proteção adequada da variante Delta. O que ocorre é que a variante Delta ela é mais transmissível do que as variantes outras todas, né? Então, menos tempo de exposição, menos tempo de contato já gera caso positivo. E parece, claro, que o período de infecciosidade, transmissibilidade dela também é mais cedo. Como o vírus se replica mais rápido nos primeiros dias no indivíduo, ele transmite. Um outro fato também que as evidências convergem em relação à Delta é que mesmo os vacinados podem ser vetores, sem ter sintoma nenhum, muitas vezes, podem estar transmitindo. Tudo isso é o que está aparecendo nos quadros de países que têm maior população vacinada, mas não há nenhuma notícia, posso ser corrigido pelos demais da sala, assim, muito consistente de falha de cobertura vacinal sobre a Delta. Ela ainda é uma variante que as vacinas que se dispõem são adequadas. Ok, obrigado. Obrigado. Pessoal, Oi? Podia dar uma palavrinha? Rapidinho, doutor Ponte, eu não sei se o senhor entrou desde o início. Não, eu não estou conseguindo, que não faz nenhuma falta, colocar a minha imagem. Mas eu ouvi quase toda a exposição e talvez já tenha sido abordado, um pedaço que eu perdi, essa questão da terceira dose, sobretudo para aqueles que não estão, que se vacinaram e não estão protegidos. Há vários. Não estou falando isso porque é o meu caso, a minha mulher, do meu ex-sócio, de quantas pessoas eu conheço. Não me parece lógico, eu sei que não depende do município, mas não parece lógico que se estejam vacinando pessoas com idade cuja morbidade é muito pequena, em detrimento de pessoas que têm muito mais chance de morrer e que estão na mesma situação dos não vacinados. Fizeram as 2 doses, mas o resultado foi literalmente zero, através dos exames médicos. Eu acho que deveria se fazer essa ponderação ao Ministério da Saúde com respeito a priorizar aqueles que comprovadamente as vacinas não tiveram efeito para tomar a terceira dose. No resto do mundo, ao que eu saiba, estão fazendo isso, inclusive naqueles que mesmo têm sido vacinados. A terceira dose da Pfizer, sobretudo nos casos das vacinas menos eficazes. Obrigado. Bom, rapidamente, doutor Ponte, o que nós podemos, sim, sintetizando de uma forma bem rápida, né, que já foi exposto aqui, é que nós teremos, provavelmente, após o esgotamento aí do Plano Nacional, né, de imunização, dessa primeira etapa, essa avaliação aí da necessidade de uma terceira dose, bem como a necessidade, né, o início da vacinação das pessoas com menos de 18 anos. Né? Mas podemos sim, aqui dentro dos nossos meios, fazer esse questionamento, né? Levar esse questionamento, antecipar isso para uma discussão com o Ministério sem problema nenhum. Né? Até porque eu acho que não é pelo lado, pelo argumento da pessoa não estar imunizada, porque há também dúvidas, né? E isso a gente já avaliou, há dúvidas quanto à efetividade de alguns desses exames, tudo, se realmente eles aferem o que eles estão propondo. Tá? Então, sem entrar nessa polêmica, tá? Né? Eu acho que sem entrar nessa polêmica, também há discussões por parte da área médica quanto a essa questão. Tá? Mas nós podemos, sim, o senhor sabe aqui, nós não nos furtamos a discutir nenhum assunto. Né? Acho que é sempre importante, todas as demandas, de uma forma ou outra, a gente sempre leva em consideração e leva, quando possível, para uma discussão mais ampla. Bueno, pessoal, eu vou, não sei se eu lhe respondi, doutor Ponte,
né? Mas se não respondi, o senhor pode me questionar no segundo, outro momento, sem problema nenhum. Não, Eu espero perfeitamente. já lhe ter. Tá? Pessoal, eu vou agradecer aqui, pedir mais uma vez desculpas pela pressa hoje da nossa, né? Mas nós não podíamos deixar de trazer os dados aqui do Fernando, do João Marcelo, compartilhar com todos vocês, até porque, né, nós estamos tentando fazer agora de 2 em 2 semanas. Se tiver alguma modificação nesse quadro, nós voltaremos à nossa reunião semanal, mas nós aqui, o Fernando também e eu, vamos participar agora de uma reunião extraordinária da R10, né, da Região Saúde 10 aqui da Grande Porto Alegre, para discutir alguns assuntos que são importantes, né? E foi o horário que a gente conseguiu compatibilizar a agenda de todos os 6 municípios, tá bom? Eu vou agradecer aqui a presença de todos, né? Vocês têm o nosso WhatsApp aí, o contato. Qualquer coisa aí nesse meio tempo aí, estejam à vontade para nos contactar. Muito obrigado e um bom final de semana e que tenhamos boas notícias na próxima semana.